bom dia! Começando por aqui mais uma edição do programa Fator Agro, neste domingo 7 de janeiro de 2024. E no programa de hoje vamos falar sobre o mercado de grãos. O impacto do El Niño pode refletir na produção e, consequentemente, na precificação dos produtos agrícolas? Congresso Nacional. Agro foi um dos temas menos votados em 2023. E ainda, presidente da Câmara, Arthur Lira, defende a regulamentação para que indígenas possam explorar comercialmente suas terras. E no setor agropecuário, o gado de corte deve ter um ano de recuperação e bons negócios. Vamos trazer também a previsão do tempo para o mês de janeiro em todo o país e como as lavouras devem se comportar diante desse cenário. Fique conosco, o Fator Agro já está no ar. E a gente já abre esta edição fazendo um panorama da semana sobre o mercado de grãos. Quais os destaques no setor de commodities? E sobre esse assunto, a gente conversa agora com a Lohane Ferreira, que é agrônoma e consultora da Pátria Agronegócios, uma das maiores empresas de consultoria do país. Bom dia, Lohane, seja bem-vinda ao nosso primeiro programa de 2024. Eu já desejo desde já um feliz ano novo para você e quero informações do agro nesta primeira semana. O que temos de destaque no mercado de grãos, de números, como é que está o setor de commodities? Bom dia, Berenice. Um feliz ano novo para você também e para todos que acompanham o Fator Agro. É um imenso prazer estar aqui com vocês nesse primeiro programa de 2024. Então, a semana foi de grande volatilidade no mercado internacional de grãos. A gente ainda tem um mercado, com muita dificuldade de mensurar o tamanho real da nossa safra. E isso tem impactado diretamente nos preços, causando então um cenário baixista, com preços cada vez recuando mais na Bolsa de Chicago. Na reta final de 2023, a gente tinha algumas quedas com as cotações chegando a $13 por bushel, mas agora com a entrada de 2024, nessa primeira semana, os preços sucumbiram de vez à queda e passaram a operar abaixo disso, chegando a $12 por bushel, 64 cents, nesse nível mais baixo do mercado. Bom, e como é que ficam as próximas semanas, Como que o produtor rural deve se comportar, principalmente nessa questão de exportações? Então, as exportações ainda estão aquecidas. Nesse início de ano, a gente tem um número menor, um volume menor ofertado no mercado, então a gente tem uma participação menor de grandes países exportadores como a China, que é uma gigante nesse cenário. Por ser início de ano, eles ainda não estão tão ativos, o que é uma coisa muito normal. Só que isso acende uma certa preocupação no mercado, pois recentemente os chineses divulgaram alguns dados de que a economia deles está passando por uma desaceleração. Então isso causa uma preocupação ao mercado, mas essa desaceleração não quer dizer que essa economia vai entrar em colapso, e sim que ela não será tão crescente como foi no ano anterior. Nós tivemos em 2023 um recorde de exportações, exportamos mais de 100 milhões de toneladas de soja e mais de 50 milhões de toneladas de milho. Mas nesse ano, devido a essa preocupação com a demanda e também com a oferta da safra na América do Sul, esse cenário vai ser um pouco diferente. E ainda temos essa questão da quebra de safra, em fator das chuvas que atrapalharam, muitas perdas em várias regiões do país. Sim, atualmente os números da Pátria, os números que foram divulgados no final de novembro, a nossa estimativa é de 150,67 milhões de toneladas. Na próxima semana nós teremos novos dados, a gente vai sofrer alguns cortes, e isso já era esperado. Desde julho a gente já vinha vendo que a gente teria uma quebra. Em julho a nossa estimativa era de 155 milhões de toneladas, porque nós já vínhamos acompanhando que os efeitos do El Niño atingiriam muitas áreas, que a gente teve um El Niño de forte intensidade, que causou essa irregularidade nas chuvas e também criando um descompasso entre plantio e colheita.
em épocas normais, a gente já estaria com a colheita avançada, né? Só que em estados como Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a gente tem algumas áreas já sendo colhidas, mas em contrapartida a gente também tem áreas sendo plantadas. Então há um descompasso muito grande entre plantio e colheita, o que acaba também prejudicando a precificação. Perfeito. Bom, vamos falar um pouquinho a respeito do arroz também, porque nós temos informações de uma disparada, né, nos preços em 2023, e eu queria saber se essa alta vai se manter em 2024. Então, no caso do arroz, em 2023 a gente teve uma disparada realmente nos preços, né? Em 2024, esse cenário fica mais complicado a gente dimensionar, porque nós temos muitos produtores que na safrinha iriam plantar milho, voltando para outras culturas essas também que entram arroz. Então, a tendência é que tenhamos, então, uma maior oferta de arroz no mercado, o que pode, então, também ter um reajuste nos preços. Perfeito. E só para finalizar, já que nós estamos em regiões próximas, eu aqui no Distrito Federal e você aí em Goiânia, em Goiás, eu tive informações aqui da ProfSoja de Goiás, inclusive, de que já está previsto, né, uma data marcada para a colheita já no final deste mês. No caso dessa produção aqui, essa colheita ela vai ser uma das primeiras em todo o Brasil? Como é que está sendo esse processo? Então, a respeito da colheita, ela é muito pontual. A gente já tem lugares no Mato Grosso já colhendo, só que também plantando ao mesmo tempo, da mesma forma que acontece em Goiás. A gente entrou em janeiro com algumas regiões plantando, tem uma perspectiva de colheita já que agora para o final de janeiro, né, com algumas áreas, só que ainda é muito pontual, nós não conseguimos medir como vai ser esse volume de entrada agora nesse início. Mas a colheita certamente vai se atrasar também por conta das questões climáticas, mas o Mato Grosso foi o primeiro estado a começar essa colheita, em regiões pontuais. Era isso que eu ia te perguntar. Quem plantou primeiro, saiu na frente ou acabou sendo prejudicado pelas chuvas? Então, quem plantou primeiro, assim, vai conseguir colher primeiro, só que as chuvas acabaram prejudicando o desenvolvimento inicial. A gente, principalmente ali na região do sul, a gente teve muito problema com doenças, então isso acaba prejudicando um pouco na questão da produtividade, na qualidade dessa soja. E já existe alguma expectativa por parte do governo, da própria Frente Parlamentar da Agropecuária, para amparar esses produtores que vão ficar no prejuízo? Por exemplo, na época em que o café sofreu várias perdas em fator de chuvas fortíssimas, com granizo, eu me lembro que haviam alguns programas para estar ali respaldando eles. E agora, como é que fica o produtor de soja? Então, existem sim alguns programas, só que eles são muito pontuais, são caso a caso, né? É preciso que cada produtor procure e avalie como isso pode ser adentrado dentro da sua realidade. Perfeito. Lohane, muito obrigada pelas informações. A gente se fala então na semana que vem. Muito obrigada, Berenice. Desejo a todos um ótimo domingo e até a semana que vem. Bom, e vamos ao nosso giro de notícias. A abertura oficial da colheita de soja em Goiás e no Distrito Federal desta safra 2023-2024 já tem data, horário e local definidos. Será no dia 26 de janeiro, das 8 às 17 horas, no Parque Tecnológico Ivaldo-Sense, onde acontece a AgroBrasília. Produtores rurais, profissionais do agronegócio e interessados no assunto se encontrarão para dar a largada oficial na colheita de soja. Nesta safra 2023-2024, a área de soja plantada em Goiás deve atingir 4,6 milhões de hectares. A produção estimada, inicialmente, na faixa de 17 milhões e meio de toneladas, deve sofrer quebra considerável devido à escassez hídrica dos últimos meses. No Congresso Nacional, o agro foi um dos temas menos votados em 2023, mesmo sendo responsável por levantar o produto interno bruto do país e com poderosa bancada de 339 parlamentares no Congresso, o agronegócio foi quase esquecido nos projetos apreciados pela Câmara dos Deputados neste ano. Foi a segunda área temática menos votada, com apenas 6 propostas.
quase empatou com o tema consumidor, que teve 5 propostas votadas. Ciência, tecnologia e comunicações é o tema que mais movimentou as votações, 217 propostas analisadas no ano passado. O Inmetro aprovou o projeto para o desenvolvimento de um sistema de conectividade veicular com foco na redução das emissões de carbono para o transporte rodoviário. Os recursos para o projeto são do programa Rota 2030, lançado em 2018 por iniciativa do governo anterior, ainda na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, e define normas para a fabricação e comercialização de veículos nacionais para os próximos 15 anos. Casos de ferrugem asiática crescem 491% e preocupam produtores de soja. As condições climáticas e o atraso na semeadura impulsionam a proliferação da doença em 6 estados do país. São eles: Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais. No ciclo passado, 12 estados tiveram registros, com o Paraná liderando, totalizando 83 ocorrências. E o Fator Agro conversa agora com o jornalista e especialista em economia e agronegócio, Fabiano Reis. Vamos falar sobre as perspectivas para este ano de 2024. Fabiano, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Berenice, bom dia a todos. Um prazer estar falando com vocês, ainda mais sobre agronegócio brasileiro. Pois é, Fabiano, eu acompanhei a sua coluna de Olho no Mercado e você fala sobre 2024 ser um ano de recuperação para o pecuarista de corte. Fala um pouco mais sobre essas projeções. 2024 vai ser um ano diferente de 2023. 2023 foi um ano muito desafiador para o pecuarista, foi um ano de fechamento de ciclo. Esse fechamento de ciclo representou valores mais baixos para toda a cadeia produtiva, as categorias animais, desde a arroba de boi gordo, boi magro, bezerro, nós tivemos preços bem mais achatados. E quando isso ocorreu, e fazendo só um breve resumo do que nós tínhamos no ano passado, quando ocorreu esse preço mais baixo do bezerro, e ele já vinha ocorrendo já desde o segundo semestre de 2022, quem trabalha com cria trouxe a solução de abater as fêmeas. Estava mais lucrativo abater as fêmeas do que ter os bezerros e ter esse custo. E quando isso ocorreu, nós tivemos um impacto ainda maior no valor da arroba do boi gordo. Por quê? Porque começou a ter essa concorrência também interna. 2023 também foi marcado por um caso isolado, chamado de vaca fake, de vaca louca, que acabou trazendo um cenário também um pouco mais nublado para a pecuária bovina de corte. E apesar de ter sido resolvido muito rápido, e é verdade esse elemento, tem mérito comparado aos outros casos que tiveram anteriormente, quando a China retoma as compras das indústrias exportadoras brasileiras, o valor da tonelada, que já estava em queda, tonelada de carne bovina exportada pela indústria aqui do Brasil, ela recua ainda mais forte. Quando a gente olha o ano de 2022, 2023, mês a mês, nós vamos ver quedas expressivas em relação ao valor da tonelada. Então, foi um ano bastante complexo, teve o ápice dele de dificuldades para o pecuarista no mês de agosto. Foi exatamente no mês de agosto que nós tivemos as quedas mais profundas em relação ao arroba do boi gordo, e indústrias, inclusive, suspenderam as compras, porque estavam com as escalas muito altas, de 30 até 40 dias neste período. Depois desse cenário, nós temos uma arroba que ficou ameaçada a perder o piso de R$200 no estado de São Paulo, que é o estado de referência, então isso é um risco muito alto. Mas a partir de então começamos uma recuperação. Essa recuperação ela tem como base alguns elementos. Tá? É um custo mais baixo, a arroba está mais barata e o custo também ficou menor. Bezerro ficou mais barato em 2023, quem fez a aquisição trouxe ali essa vantagem, apesar de estar perdendo no valor da arroba, ou boi magro também.
E a saca de milho também teve recursos importantes. O milho, que começou no ano passado na casa de R$70, um pouco mais que isso, R$80, chegou a arrasar na casa de R$30 a saca de 60 quilos. Então, isso ajudou bastante nesse custo de produção. Então, ao final do ano, o produtor que produziu já com essa característica, ele conseguiu ter uma rentabilidade. A questão é que muitos deles também tiveram, ainda vendendo animais, que tiveram um custo de produção muito mais alto. Para 2024, o cenário muda, porque a oferta de animais ela fica menor. E aí eu dividi em 3 cenários importantes para o pecuarista, para o produtor rural, de uma maneira geral, ficar atento. Um de oportunidades, um de risco e um que tem que estar atento, tem que estar de olho, porque as coisas podem trazer ali algum cenário que crie dificuldades. Eu vou começar por esse, que é o cenário de atenção, porque é o seguinte: os preços da rola do boi gordo começaram em janeiro, e vamos ficar assim, a gente já consegue ver o contrato futuro para os próximos meses, ele fica muito estável até o mês de abril. Por que isso ocorre? Porque não tem animais disponíveis para abate. A indústria, que está com uma escala em média de 9 dias, 10 dias em todo o Brasil, ela tem conseguido manter essa escala, mas fazendo compras e pagando um pouco mais por esses animais. O problema é que a estiagem ela ainda traz os seus efeitos em todas as áreas de produção no Brasil. Não é apenas na agricultura, mas na pecuária também, nessas áreas de pastagem. Então, animais a pasto, neste momento, Berenice, nós não temos no país. Se a gente olhar para Mato Grosso do Sul, a disponibilidade de pastagem é muito baixa. E isso faz com que o boi fique mais raro. Se ele está mais raro, tendência ao preço manter, eventualmente termos algumas altas. Então, esse é o elemento ali de ponto de atenção que nós temos. Agora, por que precisa estar atento? Ora, se o boi gordo começa a subir, nós devemos também ter o fortalecimento do bezerro e do gado magro. Quem trabalha com engorda precisa fazer as suas aquisições de uma maneira que consiga baixar o custo. A maior parte do custo da pecuária de engorda, da pecuária de corte, é o boi magro. Então, esses animais magros podem ficar mais caros nesse momento, porque se está subindo tudo, o bezerro também está raro. Então, ele sobe e isso faz com que tenha ali um movimento em cadeia. Um outro elemento importante é que já é dito, já é uma coisa muito clara, salvo alguma coisa extraordinária que aconteça, 2024 é um ano de recuperação. Se é um ano de recuperação, um personagem que ficou de fora praticamente em 2023 volta para 2024. Eu falo dos grandes confinamentos. Então, os confinamentos, eles voltando, eles passam a disputar também a aquisição desse boi magro. Aí você pode ter ali uma inflação nas aquisições. Então, quem faz engorda precisa ter muita atenção sobre esses aspectos em relação à aquisição de animais e à sua comercialização. E, claro, quem tiver pastagem vai ter melhores resultados neste ano. A ideia é produzir a custos baixos. Milho, nós devemos ter um primeiro semestre com oferta menor, segundo semestre, claro, com a colheita do milho segunda safra vai ser maior. Ainda que essa safra de milho no ano de 2024 seja menor que a de 2023. Agora eu falo de um ponto de atenção, Berenice, que são os riscos que nós temos. E há um risco hoje no país que é o chamado custo político. Nós tivemos ali no finalzinho do ano a aprovação de uma medida que suspende alguns cenários que ficaram disponíveis para setores da economia, 17 setores que estavam em recuperação após o momento de pandemia. Foi anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E isso trouxe forte preocupação a vários setores. E aí, por que eu me preocupo em relação à pecuária? Nós estamos vivendo um momento, e o 2023 ele foi marcado por isso, de recuperação de postos de trabalho, não necessariamente de salários, mas de postos de trabalho gerados. Não houve uma elevação no ganho do brasileiro, mas mais gente trabalhando, isso é relevante para o país.
nós tivemos um crescimento que foi presente no primeiro, segundo e terceiro trimestre. Daqui a pouco a gente vai ter os números fechados do quarto trimestre, provavelmente é recuo frente ao quarto trimestre de 2022, mas isso trazia uma sustentação importante para 2024. Qual que é o problema quando você mexe com esse tipo de cenário que já se tinha um planejamento para ele? Nós temos setores que podem começar a demitir e quando se começa a demitir, você mexe com o poder de compra da população de uma maneira geral. Então você vai comprar menos carne bovina nesse supermercado. É um dos efeitos possíveis. Eu até escrevi que raramente você vê o setor empresarial, né? Eu vou colocar aqui o setor patronal e o setor trabalhista, os sindicatos de ambos os lados, concordando e falando de uma maneira alinhada. Então, isso daí é um fator de risco em relação ao ano de 2024. O mercado interno, ele é muito importante. Em vários momentos, nos últimos anos, eu escrevi que o mercado de consumo de carne bovina brasileira é um dos mais importantes do mundo. E, claro, como a China estava comprando volumes, que ainda continuam grandes volumes e vai aumentar em 2024, mas pagando valores de $7.000, $6.000 a toneladas, claro que o foco é China. Mas a verdade é que você não pode ignorar esse mercado brasileiro. A gente precisa desse consumo aqui no Brasil para ter equilíbrio. Foi o que nos trouxe para cima no final do último ano. Então, esse ponto é o ponto de preocupação. Ele é externo à cadeia produtiva. Eu sempre tenho que ressaltar isso. É preocupante quando a gente enxerga que pode haver um risco de consumo. Agora, os pontos positivos em relação a 2024, eles estão bastante relacionados a uma reorganização dessa cadeia produtiva, porque ela vinha no ano de 2020, 2021 e até 2022, que tinham preços bem mais interessantes por conta da China pagar mais alto, por conta da peste suína africana, e a China teve que comprar carne, grandes volumes, vindo de um cenário que não era assim. Então, ele também pagou caro aqui no Brasil. Não foi só a China que estava pagando caro a tonelada da carne. O pecuarista brasileiro também teve que pagar tudo mais caro internamente para poder produzir. Então, esse ciclo novo, ele começa com custos de produção, teoricamente, mais baixos. Claro que demanda estar atento à gestão, ao trabalho que ele faz de compra e venda para manter esses custos baixos. Um outro fator são os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão comprando carne bovina. O pessoal até comenta às vezes, mas os Estados Unidos compram retalho de carne, né? Está comprando. E consolidou como o segundo maior destino do Brasil, da carne brasileira no ano de 2023. Então, nossa carne está chegando a vários países, vários destinos, não só a China. A China, inclusive, amplia a sua compra em volume, mas não em pagamento de tonelada. É importante que a gente enxergue isso. Tem uma expectativa de, se não fizerem bobagem internamente no Brasil, de que o consumo brasileiro continue se recuperando no ano de 2024 e ainda é um começo de novo ciclo que deve culminar entre 2025 e 2026 com preços bastante explosivos para a carne bovina. Por quê? Porque vai coincidir de Brasil e Estados Unidos estarem, no final de 2025, os dois países estarem com menor oferta de animais de carne bovina para animais para abate e carne bovina para comercialização. Excelente as informações, Fabiano Reis fazendo então um panorama para o setor pecuarista de corte para esse ano de 2024. Muito obrigada pelas informações, Fabiano, e até a próxima. Até a próxima, Berenice. Um bom dia a você.
Brasil pode liderar as exportações globais de pluma de algodão em 2024. Mais informações com o repórter Alan Pitts. O Brasil está prestes a se tornar o maior exportador mundial de algodão em pluma em 2024. Segundo pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, o cultivo da temporada 23-24 no Brasil deve ser incentivado pelos atrasos na semeadura de soja no Cerrado. E isso deve manter o excedente interno amplo ainda neste ano e no ano seguinte. O Brasil deve ultrapassar os Estados Unidos e se tornar o terceiro maior produtor do mundo na temporada 23-24. Em Mato Grosso, principal produtor de algodão do país, a estimativa é de se plantar uma área recorde. De acordo com o Instituto de Economia Agropecuária do Estado, IMEA, as lavouras da fibra devem somar 1,35 milhão de hectares. O cenário de incremento é pautado pelo aumento da competitividade do algodão em relação ao milho, visto que a margem de rentabilidade dos produtores do cereal está negativa. Outro fator que pode levar a um plantio maior de algodão é a quebra na safra de soja. Produtores que plantam algodão para a segunda safra podem destinar áreas para a fibra, ao invés de replantar a soja. Primeira semana do mês de janeiro de 2024 e o que a gente pode falar para o mercado pecuário? Realidade muito parecida com o que a gente via lá no mês de dezembro 23, que era oferta um pouco mais curta, preços muito firmes em todo o médio Brasil. Isso continuou para a entrada do mês de janeiro. O que a gente deve acompanhar para o mercado pecuário nos próximos dias, talvez seja uma oferta maior dentro do março, abril e maio, proveniente talvez de vaca e de vacas paridas, devido às chuvas ter chegado em volume nesse reta final de ano no médio Brasil, porém procura-se pasto e não encontra. Pasto ainda é artigo de luxo, pasto nesse momento as passagens bem lentas ainda na recuperação. Quando eu olho para o médio Brasil, estou falando da Rondônia, Mato Grosso, Pará, Tocantins, região do Mato Piba em si, o clima ainda é um clima seco, chuvas bem manchadas, ainda bem pontual na extremidade de pasto. Então nessas regiões o pasto deve chegar ainda com volume um pouco melhor para o mês de fevereiro e março. Olhando para essa percepção, a gente vai ter uma oferta ainda muito restrita nesses próximos dias com boi firme. Essa é uma análise que a gente tem feito até para cliente. Quando eu olho já um boi que eu vou colocar no coxo agora, que eu vou colocar no confinamento nos próximos 30, 60 dias, que vai sair lá dentro do final de abril e maio, começo de junho, eu já tenho que olhar com muita cautela e pensar em seguro de preço. Falar em seguro de preço ainda para alguns pecuaristas ainda é algo novo, algo pouco utilizado, mas nada mais é do que garantir um valor mínimo para arroba, caso a gente tenha uma oferta pesando para a entrada de tanto de vaca boiadeira vindo de pasto, como também de animais prontos de pasto, dentro do mês de março, abril e maio, a gente tem um peso no preço do boi forçando para baixo. A proteção em bolsa vai ajudar você a mitigar o risco para preço. Quer entender um pouco mais sobre essas ferramentas? Me segue lá no Instagram, lá Ronald Macuco, Pátria Agronegócio, que eu vou explicar para você, me manda mensagem que a gente pode ajudá-lo a você entender. No mais, mercado de reposição, preço muito firme, um pouco mais ofertada de bezerro. A gente deve ver essa oferta de bezerro crescendo para dentro do março e abril. Até então, mercado continuando o movimento de preços firmes que foi observado na reta final de 2024. E é hora de conferir a previsão do tempo para todo o país neste mês de janeiro. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o primeiro mês do ano indica tendência de chuva abaixo da média em grande parte da região norte, além de áreas da região sul e dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Já em grande parte das regiões centro-oeste, sudeste e nordeste do país, além de áreas do Pará e do Paraná, chove bastante e até ligeiramente acima da média, considerando o prognóstico climático do IMET para janeiro e seu possível impacto na safra de grãos
Para as diferentes regiões produtoras, como Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, conhecida também como a região do Matopiba, a chuva abaixo da média observada em outubro e novembro foi responsável por manter os níveis de água no solo muito baixos, desfavorecendo as fases iniciais dos cultivos de verão. Para janeiro, os níveis devem continuar baixos, persistindo condições de déficit hídrico. A previsão indica que as temperaturas deverão ser acima da média em praticamente todo o país e devem ficar acima de 25 graus. Porém, em áreas do Amazonas, Pará, Amapá, Mato Grosso do Sul, Goiás, Matopiba, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, a temperatura média pode chegar aos 30 graus. Já centro-sul do Rio Grande do Sul, norte do Rio Grande do Norte e oeste do Paraná são previstas temperaturas próximas à média. No oeste do Espírito Santo, a previsão indica temperaturas ligeiramente abaixo da média. Vamos fazer mais um breve intervalo comercial e já a gente volta. O Fator Político BR é um canal comprometido com a verdade, com uma equipe de profissionais experientes, trazendo a informação com responsabilidade. O objetivo do Fator Político BR é estar sempre à frente, em busca da notícia, abrindo espaço para o debate honesto e necessário nos dias de hoje. Atualizamos nossos espectadores com conteúdos diários e programas ao vivo, sempre com a participação de autoridades e grandes comentaristas. Segunda-feira é dia de fazer um raio-x completo da política. Às terças, quartas e quintas você fica bem informado com o Hora Notícia. Na sexta temos uma programação especial, sempre com novidades. No sábado você fica por dentro de tudo o que aconteceu na semana no Fator Revista. E é dia também de fazer conexão com nossos correspondentes internacionais. E aos domingos, o homem do campo fica bem informado no programa Fator Agro. De domingo a domingo você fica bem informado e ainda pode ter acesso a conteúdos exclusivos ao se tornar membro do nosso canal. Assim você investe no jornalismo independente e atua junto conosco em prol da verdade. Porque no fim das contas é o Fator Político que decide tudo. Venha fazer parte do Fator Político BR, sua marca no canal que mais cresce no Brasil. Fator Político BR, sempre à frente. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu a aprovação urgente de uma proposta de regulamentação da exploração comercial de terras demarcadas pelos próprios indígenas. Em entrevista à TV Câmara, Arthur Lira defendeu que a medida pode dar um salto de qualidade na vida dos povos originários. Mais informações com Alan Pitts. O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu a aprovação urgente de uma proposta de regulamentação de exploração comercial das terras demarcadas pelos próprios indígenas. Segundo ele, isso poderia ser feito por meio de um projeto de lei complementar, não alterando a lei, mas sim regulamentando o que já está previsto na Constituição. Lira defende que a exploração comercial pelos povos originários deve respeitar o que está previsto também no Código Florestal e vai trazer um salto de qualidade na vida dos povos indígenas que querem o desenvolvimento. No governo passado, o então presidente Jair Bolsonaro chegou a enviar uma proposta nesse sentido ao Congresso Nacional, mas o texto foi alvo de críticas, de grupos em sua maioria ligados a partidos de esquerda, e não avançou na Câmara. Arthur Lira afirmou ainda que em 2024 será seu último ano como presidente da Câmara, e ele pode sim levar adiante uma proposta nesse sentido. E é hora de falar sobre o mercado leiteiro. Quais são as perspectivas para 2024? A tendência é de aumento na produção de leite em fator das questões climáticas que favorecem as pastagens. E como deve ficar o preço do leite pago ao produtor diante desse cenário? Quem nos traz mais detalhes é a zootecnista e analista de mercado Juliana Pila, da Scott Consultoria.
Olá a todos, eu sou Juliana Pila, eu sou zootecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria e hoje eu vou trazer uma retrospectiva de como foi o mercado do leite agora no ano de 2023 e traçar aí umas expectativas pelo menos para o começo de 2024 para esse mercado. Bom, foi mais um ano difícil para o produtor de leite o ano de 2023. Os preços do leite pago ao produtor começaram o ano de 2023 com valores acima do observado nos últimos anos, mas isso em decorrência de uma menor disponibilidade de leite no mercado interno no final do ano de 2022 e início de 2023. No entanto, mesmo estando no período de entre-safra, entre maio e junho, a remuneração do leite ao produtor aqui no mercado interno, ela começou um movimento de queda. Isso se deu em decorrência da maior disponibilidade de leite aqui no mercado interno, principalmente via importação. Quando a gente fala de importação de lácteos, o principal produto que o Brasil faz a importação é o leite em pó. E de janeiro até novembro, o país importou 104% mais leite em pó do que igual período do ano passado. E essa importação aconteceu justamente porque esse produto estava com uma melhor competitividade quando comparado com os preços aqui no mercado interno. Isso, essa maior disponibilidade de leite, acabou prejudicando a remuneração do produtor. Um lado positivo de 2023 para o produtor de leite é com relação aos custos de produção, principalmente os relacionados à alimentação, que acabou aí equilibrando um pouco das margens para o produtor de leite, E o que a gente espera para 2024? Nesse final agora de 2023 e até o primeiro trimestre do próximo ano, a tendência é que a produção de leite aqui no mercado interno, ela tenha essa curva de aumento na produção em decorrência aí, de chuvas e de melhoras nas pastagens, o que acaba colaborando para a produção. Esse ano a gente está, com um problema do El Niño, que tem afetado aí as condições climáticas, mas a produção deve continuar crescente nesse período, mesmo que seja numa menor intensidade do que a gente observava em anos anteriores. Então, nesse período, ainda a gente observa uma pressão de baixa nos preços do leite pago ao produtor. Então, a tendência aí para esses próximos meses ainda é de uma retração, no entanto, de uma retração menor do que a gente observou nos últimos pagamentos. E com relação à importação para 2024, a gente já tem visto que o governo tem tomado algumas medidas para reduzir essa importação e o que a gente observa também é que os preços no mercado internacional, eles estão em alta. Então, para 2024, a expectativa é que as importações, elas pesem menos aí no mercado do leite. Bom, por hoje é isso. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima. E o Fator Agro deste domingo vai ficando por aqui. Bom domingo a todos e não se esqueça de compartilhar o nosso programa nas suas redes sociais. Uma boa semana que está só começando e no próximo domingo a gente se vê sempre às 9 horas da manhã aqui no canal Fator Político BR. Até lá! O Fator Político BR é um canal comprometido com a verdade, com uma equipe de profissionais experientes, trazendo a informação com responsabilidade. O objetivo do Fator Político BR é estar sempre à frente, em busca da notícia, abrindo espaço para o debate honesto e necessário nos dias de hoje. Atualizamos nossos espectadores com conteúdos diários e programas ao vivo, sempre com a participação de autoridades e grandes comentaristas. Segunda-feira é dia de fazer um raio-x completo da política. Às terças, quartas e quintas, você fica bem informado com o Hora Notícia. Na sexta, temos uma programação especial, sempre com novidades. No sábado, você fica por dentro de tudo o que aconteceu na semana no Fator Revista. E é dia também de fazer conexão com nossos correspondentes internacionais. E aos domingos, o homem do campo fica bem informado no programa Fator Agro. De domingo a domingo você fica bem informado e ainda pode ter acesso a conteúdos exclusivos ao se tornar membro do nosso canal.
Assim você investe no jornalismo independente e atua junto conosco em prol da verdade. Porque no fim das contas é o fator político que decide tudo. Venha fazer parte do Fator Político BR, sua marca no canal que mais cresce no Brasil. Fator Político BR, sempre à frente.